Olá, meus campeões! Calma, a gente não ficou louco, não. Não trocamos os carros pelos cavalos. Na verdade, a gente está na Expo Inter para falar desta relação do cavalo com os nossos veículos, pois todos os motores hoje são definidos como cavalos de potência. E aí você vai conhecer um pouco desta história que vem desde o metade do século XVIII, esta relação do cavalo com os nossos automóveis. Pois é, meus campeões, então, para saber um pouco dessa história da ligação do cavalo com os veículos, vamos voltar um pouco na história. Metade do século XVIII, 1769, o inventor escocês James Watt criou a máquina a vapor, que viria para substituir o trabalho realizado pelos cavalos. E a partir daí ele tinha essa máquina a vapor e tinha que definir dados, conceitos desta máquina, como definir a potência desta máquina a vapor, a força dessa máquina a vapor. Aí ele pensou que estes motores substituem, na verdade, chegaram para substituir o trabalho realizado pelos cavalos. Na época, metade do século XVIII, as medidas que existiam eram libras para o peso, pés para a distância e, logicamente, horas para o tempo. Então, ele avaliou que no trabalho realizado nas minas de carvão, os cavalos conseguiam transportar 330 libras, que é 150 quilos de carga, numa distância de 100 pés, que é uma distância de 30 metros, no tempo de 1 minuto. Então, a equação é muito simples. 150 quilos transportando numa distância de 30 metros no tempo de 1 minuto. Isto resulta em um cavalo vapor. Um CV, que a gente tanto fala hoje de um CVs. Só que existem várias versões, em alguns países, como por exemplo Inglaterra, coloca essa medida como Power Horse, que é cavalo de força, então o HP, então horsepower, tá? Alguns outros países é watts de potência, e a maioria dos países, entre os quais o Brasil, em CVs, cavalo vapor. No resultado final dá uma pequena diferença, mas todos são muito próximos. Por isso, meus campeões, os CVs que a gente hoje define nosso automóvel, meu carro tem tantos CVs de potência, vem desta história, da metade do século XVIII, 1769, quando foi criada a máquina a vapor para substituir justamente os cavalos. Se nós pegarmos essa história, aqui debaixo dessa Chevrolet S10 motor flex, tem 206 cavalos de potência. Poderíamos dizer que, se voltarmos na história, debaixo deste capô teríamos 206 cavalos. Claro que tem uma definição de torque e de potência. O que é torque? Torque é a força do motor, potência é a velocidade do motor. Um exemplo, pegarmos um trator, logicamente, e um carro de corrida, no trator ele tem mais força, mais torque. No carro de corrida, o objetivo é velocidade final, é potência. Mas, em resumo, meus campeões, a ideia dos CVs, que hoje vocês tanto definem nos seus automóveis, eu comprei um carro com motor tal, com tantos cavalos de potência, com tantos CVs, vem da metade do século XVIII, quando o escocês James Scott criou esta relação do trabalho que o cavalo fazia com a relação do motor que estava sendo criado. Por isso, meus campeões, os CVs é o que define a potência do motor que você tem no seu automóvel.